Itabira, quando eu fui promotora eleitoral, morreu um senhor que caiu do carro e um pneu passou por cima da cabeça dele. Isso não se muda mais, né? Então a vida tem que ser preservada com a ação de intervenção preventiva, concreta. Então, nas conversas que nós passamos a ter, era visível, porque sempre que eu chamava para uma reunião para tentar delimitar, né, e limitar determinados atos, e eu lembrava e rememorava aqueles representantes de coligações todas as responsabilidades, né, no campo civil, penal, enfim, que poderia ser atribuída, porque eles assumiram esse lugar de representante de coligações, havia um certo receio, né, porque não se controla mesmo. É uma multidão, são pessoas envolvidas emocionalmente, né, você percebe claramente. Então, é aquela ação que você protege as pessoas, às vezes, até contra a vontade delas. A senhora deve ter acompanhado nesse período pós-eleitoral, foi feita uma avaliação mais ampla das eleições, ouvindo candidatos, ouvindo representantes de coligações. Eu tive aqui algumas manifestações ainda relacionadas a questionamentos e críticas sobre suposta compra de votos nesse período eleitoral. E aí entrou aqui no debate, a senhora já falou um pouco sobre isso, sobre a questão do trabalho que foi feito de algumas pessoas que, se dizendo fiscais, circulavam em ruas da cidade com a argumentação de coibir a prática de compra de votos, e após o processo ainda houve alguma reclamação sobre isso no sentido de que não foi possível coibir e que teria de fato acontecido. Qual a posição do Ministério Público sobre esse tipo de questionamento? Veja, Nil Júnior, eu não sou, assim, eu não tenho condição de fazer essa análise, certo? E não vou me arvorar e achar que posso fazer. Eu não tenho elementos nenhum para fazer. Eu não faço suposições. Então, eu trabalho com fatos de maneira concreta. No nosso país, como pessoa, nós teríamos uma conversa outra, né? Não eu aqui falando como promotor de justiça, tantas falas poderiam ser feitas, certo? Todos nós fazemos. Como é a política no nosso país, o que é que se consegue com o político, o que é que se consegue com o candidato, né? O que temos hoje no país de políticas sociais, de políticas públicas, está nessa discussão também, faz parte dessa discussão, não é alheio a isso, né? Então, o que nós temos hoje é o que nós podemos ter. Nós temos que lidar com isso, né? As pessoas que participaram, que se empenharam para serem eleitas, para serem escolhidas por um determinado povo, o povo de Afogados de Agazeiro, o povo de Guaraci, certamente que não conseguiram, saem frustradas desse processo, como tudo que fazemos na vida, que queremos, desejamos e não conseguimos. Mas eu penso que entender que nem sempre a sociedade está preparada e não se consegue a fórceps alguma coisa, né? Então é como, eu até conversando com o Carlos assim, é como no amor. Você pode estar preparado para alguém e aquele alguém não está preparado para você. Assim é o social, né? Eu chegando aqui nessa emissora hoje, estava essa Bíblia aberta ali na sala, né? E eu não mexi na página. E disse, aqui deve ter alguma coisa, né, para ser dito nesse contexto todo. E tem aqui uma fala que eu gostaria de ler para as pessoas, assim, que diz, aqui está aberto no livro de Eclesiástico, e diz, esperar o momento oportuno. A irritação injusta não se poderá justificar, porque o ímpeto da paixão provoca ruína. O homem paciente resiste até o momento oportuno, e será recompensado no final com alegria. Até o momento certo, ele esconde o que pensa, e muitos elogiarão a sua inteligência. Então, acho que nada acontece se não tiver espaço humano, social, político. Faz parte de uma conjuntura, né? O Ministério Público Eleitoral, para as pessoas entenderem, essa é uma função federal conferida ao Ministério Público Eleitoral. E não tem estrutura nenhuma. Eu sou promotora de justiça ambiental da infância e juventude e do consumidor. E assumi a função de promotora eleitoral, eu, sozinha. Então, eu não tenho agentes de fiscalização, eu não tive à minha disposição nenhuma estrutura de trabalho, além da que já existe no Ministério Público. E a estrutura do Ministério Público Estadual
ela ainda é, apesar de ter crescido no nosso estado de Pernambuco, está se estruturando muito bem o Ministério Público, mas nós não temos a estrutura de trabalho, por exemplo, eu não tenho um assessor, tudo foi feito, cada ofício, cada coisa, às vezes assim, com a ajuda do servidor, alguma coisa ou outra, mas aquilo que cabia uma análise exigia, sempre fui eu que fiz. E a par da função eleitoral, eu tinha que continuar intervindo na infância, no meio ambiente e no consumidor. Então, eu tentei fazer o que foi possível, né? As intervenções foram além até da minha capacidade física. Como eu disse, no final eu estava muito cansada. Então, assim, tivemos aí uma média de 30 representações nesse processo, onde nós tínhamos prazos, às vezes, de 24 horas, de 48 horas. O promotor eleitoral ele tem que dar aquele parecer que está sendo esperado, né, naquele prazo, sob pena de responder por isso. Então, quando eu tinha toda a atribuição do dia, né, e sempre surgiam coisas novas, as pessoas não pensam diferente. Eu chegava no Ministério Público, botava o pé lá, já tinha alguém querendo falar porque aconteceu isso, porque a senhora precisa fazer aquilo e tal. Então, reuniões que surgiam rapidamente, por exemplo, às vezes uma fala que eu ouvia de um candidato que estava num programa, num guia eleitoral que não era pertinente, que talvez infringisse a legislação, então eu tinha que notificar rapidamente, fazer um acordo extrajudicial, retirar do ar, alguma coisa, isso foi feito. Né, além, não só o que foi demandado judicialmente. Então, sem a capacidade de fiscalização com uma estrutura, nada mais pode ser feito diferente do que foi. Mas eu acho que, no geral, eu não, foi satisfatório, assim, eu não posso dizer que não foi. Né? Eu avalio a cada momento o meu trabalho e sei que sou avaliada. Né? Mas sou técnica, não sei fazer, por exemplo, essa análise, né? Não sou analista política, não tenho vocação para essas ações, assim, tenho um perfil concreto demais para fazer uma análise tão ampla e subjetiva, entendeu? Agora, para a senhora, fugindo um pouco do técnico e entrando no humano, né? A senhora, inclusive, em uma das suas abordagens, fez questão de contar um pouco da sua história. Queria saber da senhora, como promotora eleitoral, qual foi o momento mais difícil de todo esse processo? Ou quais foram esses momentos? Primeiro, também é difícil, né, pensar assim, mas veja bem, quando eu cheguei aqui nessa cidade, né, eu já tinha uma notícia de que havia uma postura de cidadania, né, de consciência política maior. Então, eu achei que fosse mais fácil lidar com as pessoas que se dispuseram a participar do processo eleitoral. Porque entendi ali, pensei lá atrás, que havia uma facilidade, né? Esse facilitador que era divulgado, né, nos bastidores, com pessoas com quem conversava, até pela imprensa mesmo, então eu achei que eu fosse conseguir lidar com essas pessoas de uma maneira mais tranquila e técnica também. Porque, por exemplo, eu até disse para algumas dessas pessoas, representantes de coligações, né, alguns partidos em âmbito maior, nacional e tal, tem um manual de conduta. E eu li um manual de um determinado partido na internet e achei assim, bom, se o próprio partido está recomendando naquele manual, está dizendo para os seus seguidores, né, que cumpram aquilo que está ali, seria perfeito. Então seria muito fácil lidar. E, no entanto, não foi assim. Em nenhum momento foi assim. Para que se tenha uma ideia da dificuldade, aqueles acordos, né, a definição do calendário dos eventos, né, políticos, se vai usar a rua tal, se a carreata vai passar por tal espaço, tal, nós não conseguimos fazer com que os representantes de coligações sentassem para definir. Então, eu insistia, marcava, e a juíza eleitoral dizendo, estou aguardando por isso, porque se não chegar, não vai sair, né, não começam, os eventos não começam. E um determinado dia, numa audiência, se ouvia de um lado, não, você pode ligar para mim. Aí eu dizia, não, ligue para mim. E, não, você sabe como me encontrar. E eu percebi que ele não ia sair, entendeu? Então eu disse assim, olha, amanhã, às tantas horas, na casa de não sei quem, se encontrem lá. E assim foi feito. Então, nada foi simples, né? Isso é lidar realmente com o humano, envolve muita coisa, as pessoas ficam muito tomadas, né? Acho que também no interior há um envolvimento maior dos representantes, não é como um marqueteiro de política que está distante, que vê com mais racionalidade, né? As pessoas são mais próximas, né?
conhece o candidato, tem uma história de vida com ele e tal. Então isso parece que faz com que, né,